Bom dia, boa tarde, boa noite, meus compadres. Eu só queria agradecer por todo o apoio que o vídeo da primeira temporada de Hora de Aventura teve. E conforme requisitado, aqui tá a segunda temporada, que foi a primeira a receber uma classificação indicativa. Então as coisas daqui pra frente vão ficar meio intensas. Espero que aproveitem a segunda temporada de Hora de Aventura. E começando já mostrando a diferença que é ter uma classificação indicativa, a gente tem o episódio 1. It Came from the Nightosphere, traduzido como Veio da Noitosfera, lançado em 25 de setembro de 2011. Finn e Marceline estão gravando uma música sobre o pai da Marceline ter comido as batatinhas dela, e aparentemente isso foi muito traumático para ela. Então, para reconciliar os dois, o Finn abre um portal para a Noitosfera, e a gente tem essa cena do pai da Marceline aparecendo. Marceline! Classificação indicativa. Uhul! Mas o pai dela é super do mal e rouba o machado da Marceline, saindo pra roubar almas pela terra de U. E no meio disso a gente tem um diálogo bem estranho, onde ele diz que o Gunther, sim, o Gunther é o ser mais maligno que ele já viu, e ele não consegue pegar a alma dele. Estranho, no mínimo. E no meio de um conflito de porrada e diálogos familiares, o Finn consegue por alguns segundos fazer o pai da Marceline se distrair com a música que eles fizeram, e ele até se desculpa. Tudo isso pra poder meter uma espadada no queixo do cara e libertar as almas. E logo depois o Finn manda ele de volta pra Noitosfera. Episódio 2, The Eyes, traduzido como Os Olhos, lançado em 2 de outubro de 2011. Finn e Jake já estão acordados fazem 7 dias por causa das aventuras, e assim eles vão tirar um longo cochilo, mas eles começam a ser observados por um cavalo muito bizarro que não deixa eles dormirem. E depois de tentarem de tudo pra tirar o cavalo dali, o Finn dá uma bicuda na bunda do cavalo, e eles descobrem que na verdade era o Rei Gelado o tempo todo. E como de costume, o Finn dá uma bicuda no véio, e tudo acaba bem com os dois apagando de sono em cima dele. Episódio 3, Loyalty to the King, traduzido como Lealdade ao Rei, lançado em 11 de setembro de 2011. Após Finn e Jake resgatarem uma princesa da jaula do Rei Gelado, ele entra em uma tristeza profunda e decide mudar de visual um pouco, raspando a barba inteira. E saindo pra fazer alguns exercícios e mudar de vida, todas as princesas começam a chegar que nem enxame no cara. E ele mente dizendo que é um tal Rei Belo ou Rei Maneiro. Assim, os próprios Finn e Jake se tornam seus cavaleiros. E saindo numa missão pra pegar o barbeador do Rei Maneiro, eles encontram toda a barba que ele cortou, e acabam descobrindo a verdade. Assim, eles grudam a barba nele de novo, e o véio é moído na porrada pelas princesas. Episódio 4, Blood Under the Skin, traduzido como Sangue sob a Pele, lançado em 18 de setembro de 2011. Durante um conflito mortal com a Joaninha, o Finn acaba pegando uma faca e bota um dedal pra não ferir o dedo. Ele acaba sendo zoado por uns caras de armadura. E detalhe, é aqui que a gente conhece o Gancinho Vizinho, um mercador de coisas estranhas e variadas. Ele conta sobre a mágica armadura de Zeldron, e depois de uma série de desafios que deixam o Finn rosinha que nem o bebê desse bicho aqui, eles conseguem a armadura de Zeldron, que o Finn descobre que é uma armadura feminina. Mas o Jake usa mesmo assim e eles saem voando dali. Episódio 5, Storytelling, traduzido como Contando Histórias, lançado em 9 de outubro de 2011. O Jake tá muito doente, e só vai se recuperar quando ouvir uma história muito boa. Então o Finn sai pelo meio da floresta pra conseguir uma história, mas ele acaba forçando os animais a fazerem o que eles não querem. Então os animais, e um velho verde, deitam ele na porrada e ameaçam transformar ele em parte do solo. E no meio dessa cena, o Finn começa a dizer o que tem de errado com os animais e conserta muitos problemas sociais na floresta. Assim eles deixam ele sair. O Finn então volta com a história e consegue curar o Jake. Episódio 6, Slow Love, traduzido como Amor Lento, lançado em 16 de outubro de 2011. Finn e Jake estão tranquilamente vivendo suas vidas, quando de repente eles são atacados por uma lesma gigante, e ela arrasta a casa deles embora, dizendo que vai devolver assim que eles ajudarem a lesma, chamada Snorlock, a conseguir uma namorada. E eles descobrem que na verdade o problema é que ele estava o tempo todo tentando sair com caracóis, e não lesmas, porque ele é uma lesma. E aí quando ele acha uma lesma, eles finalmente ficam juntos. Episódio 7, Power Animal, traduzido de alguma forma como Incansável, lançado em 23 de novembro de 2011. Finn e Jake estão dando uma festa no telhado para poder ver o alinhamento celestial, onde o Jake descobre que não consegue focar nas coisas. E bem depois da festa, durante a madrugada, o Finn é capturado por gnomos para energizar uma máquina criada para inverter as cavernas com a superfície. E depois de muito tempo do Jake se distraindo do seu objetivo de achar o Finn, ele acaba ganhando o respeito do rei da festa. Assim ele adquire a energia de 1000 demônios festeiros e sai destruindo tudo que ele vê pela frente no esconderijo dos gnomos. Assim, ele consegue salvar o Finn. Episódio 8, Crystals Have Power, traduzido como Cristais Têm Poder, lançado em 6 de novembro de 2011.
O Finn tá tentando descobrir informações sobre um cristal misterioso, enquanto o Jake quer fazer uma competição de cabra macho com ele. Mas o Jake acaba machucando o Finn e promete que nunca mais vai ser violento. No próximo dia, aquele cristal vira um portal, e diversos guardas de cristal sequestram o Finn para transformar ele em um cristal. E o Jake tenta resgatar ele de forma pacífica, mas como a gente já aprendeu no episódio do Billy, a violência é sempre a solução. Assim o Finn é transformado totalmente em cristal, e aparece pra nós a mesma pessoa que literalmente explodiu no início da primeira temporada. Dona Tromba, que após morder a maçã, foi transportada para o mundo de cristal, onde se tornou a rainha de cristal. E depois de levar um pau desagradável para Dona Tromba, Jake tem um diálogo imaginário com o pai e o irmão dele, e assim ele volta a usar a violência. Jake dá uma bica na Dona Tromba, expelindo o pedaço da maçã de cristal que ela comeu e transformando ela em um mini elefante de volta. Senhoras e senhores, a Dona Tromba tá viva. Amém. Tortas de maçã. Episódio 9, The Other Tarts, traduzido como As Outras Tortas, lançado em 4 de dezembro de 2011. Aqui a gente começa com a narração da Princesa Jujuba. No reino Jill, existe uma galáxia de sabores, mas apenas um sabor é incrível o suficiente para fazer com que se matem por ele. A torta real. Tortas reais são muito raras, elas só são saboreadas no encontro mais sagrado de Jill, a cerimônia anual da massagem nas costas. A torta é tão lendária que inúmeros ladrões arriscam suas vidas, só por uma mordida. Assim a princesa Jujuba conta pro Finn e Jake que a cabeça dela seria decepada se as tortas não chegassem até a cerimônia. E ela só confia esse trabalho a um homem, o entregador da torta real, que envelheceu e acabou enlouquecendo. Então o Finn se oferece para levar as tortas, e para enganar os ladrões, ele manda o Canelinha com tortas paralisantes para o caminho normal, e vai com o Jake pelo deserto da morte. E isso obviamente não dá certo, eles têm todas as tortas roubadas. Mas sabe quem chegou vivo e bem? O Canelinha com as tortas paralisantes. Mas depois o Finn descobre que trocou as tortas normais pelas paralisantes, então tá tudo bem, o Canelinha levou as normais. E no final o entregador louco chega do nada e lança o mais brabo dos poemas. Essa dança cósmica de decadências e permissões contidas, acreditem, torcem os braços de todos nós. Mas se a doçura puder vencer, e pode, então eu ainda estarei aqui amanhã para cumprimentá-los ontem, amigos. O cara enlouqueceu e virou um gênio, foda, sempre assim, toda vez. Episódio 10, To Cut a Woman's Hair, traduzido como Para Cortar os Cabelos de uma Mulher, lançado em 20 de novembro de 2011. Finn e Jake estão ajudando alguns passarinhos em uma floresta, quando acham a bruxa da árvore, e ela pede pro Finn arranjar um cabelo de princesa pra ela, pra poder se livrar da calvície, e aprisiona o Jake debaixo do seu traseiro sem fundo. Então o Finn sai tentando conseguir o cabelo de todas as princesas que ele encontra, até que ele consegue o cabelo da princesa Jujuba, mas adivinha só? O cabelo dela é feito de chiclete. E após falhar, o Finn manda real pra véia e fala que ela parece um urubu com cãibra no rosto. E depois de libertar o Jake, o Finn revela seus lindos e gloriosos cachos, só pra um frame depois ele ficar careca. E assim acaba esse episódio. The Chamber of Frozen Blades, traduzido como A Câmara das Lâminas Congeladas, lançado em 27 de novembro de 2011. Finn e Jake estão observando o Rei Gelado, porque Flambo, esse foguinho fofo aqui, disse que ele estava planejando algo. Então, como ninjas, eles esperam o Rei Gelado sair para entrar na casa dele. E esperando ele voltar, o Finn e Jake acham uma câmara secreta cheia de coisas de ninja e começam a quebrar tudo. Mas é mostrado que o Rei Gelado só foi no hospital porque o Gunther estava doente. E quando ele volta para casa, a gente descobre que na verdade o Gunther estava grávido? Ok. Acho que não dá pra julgar, né? Então Finn e Jake descobrem que o Rei Gelado sequestrou a Doutora Princesa. E no meio de um combate, o Rei Gelado se distrai com o ovo do Gunther que achou e deu isso. Ok, eu acho que tem algo muito errado por aqui. E com essa distração, o velho toma 2 bicas. E o episódio acaba. Episódio 12, Her Parents, traduzido como Os Pais Dela, lançado em 13 de novembro de 2011. Jake recebe uma ligação da Lady Iris, que parece tensa sobre apresentar os pais dela pra ele. Então Jake conta sobre uma guerra que teve entre os Iris-Córneos e os cães. E com medo dos pais dela odiarem ele se disfarça de Iris-Córneo e começa a fingir ser um. E depois de jogos que deixam o Finn sem umas 2 ou 3 costelas, eles descobrem que um cão salvou o pai da Lady na guerra, e por isso eles são loucos por cães. Então tava tudo bem. E no final do episódio a gente recebe a informação de que os pais da Lady Iris achavam que os humanos estavam extintos. Episódio 13, The Pods, traduzido como Os Feijões, lançado em 11 de setembro de 2011. Jake tá treinando pra maratona de sorvete quando os dois encontram um gnomo que foi transformado em um sapo. Ele passa uma missão pro Finn, que é cuidar de 3 feijões mágicos, porque um deles é totalmente do mal, e assim eles devem ser guardados pra não serem plantados. Então, eles plantam os feijões e esperam o mal crescer pra quebrar na porrada. Um deles dá vários porquinhos, o segundo dá varinhas mágicas, e o terceiro, que devia ser o malvado,
é na verdade um gerador de sorvete infinito. E quando os dois dão as costas pros porquinhos, eles pegaram as varinhas e começam a destruir uma vida e amaldiçoar as pessoas. Então Finn e Jake descobrem que eles são alérgicos a sorvete e borrifam sorvete em todo mundo até eles estourarem de alergia. Episódio 14, The Silent King, traduzido como O Rei Silencioso, lançado em 8 de dezembro de 2011. Finn e Jake expulsam Shergiok, o tirano do reino dos goblins, e Finn é praticamente obrigado a se tornar o novo rei dos goblins para eles não se autodestruírem. Mas durante seu reinado, ele percebe que todas as regras são extremamente chatas. Então Shergiok retorna com um exército de orelhas bombadas. E para que os goblins não percebam que o Finn foi lutar, ele se disfarça junto com o Jake, e vira a Jake Suit, ou o traje de Jake. Assim eles fazem vários sons altos e derrubam o exército na base da surdez. E o Finn consegue deixar o reino com um robô desativado no seu lugar. Episódio 15, um dos episódios que eu mais vi com certeza. The Real You, traduzido como Você de Verdade, lançado em 2 de janeiro de 2012. Finn e Jake estão indo até o super churrasco da ciência, onde o Finn salva o palco de pegar fogo com a churrasqueira que ninguém cuidou. Então a princesa Jujuba convida ele para discursar em um churrasco, mas ele se acha muito burro para participar de algo que tem a ver com ciência. Então depois de diversas tentativas falhas de aprender coisas científicas, eles vão até o gancinho vizinho e sua tenda mágica, onde eles compram os óculos de Nerdicon, que dá um grande conhecimento pro Finn, e ele usa esse conhecimento para criar uma máquina de bolhas multidimensional, e disso sai literalmente um buraco negro. Então a princesa tira os óculos dele para que ele possa salvar o povo, e com uma espada quadridimensional muito pica, ele explode o buraco negro. Episódio 16, Guardians of Sunshine, traduzido como Guardiões do Brilho do Sol, lançado em 9 de janeiro de 2012. Finn e Jake estão jogando um jogo sobre proteger o sol de seus inimigos. Então os dois ficam sabendo que é possível entrar no jogo, mas Bimo alerta que seria muito perigoso, e obviamente eles ignoram e entram no jogo. Eles então acabam tomando um pau pros vilões, e em desespero eles quebram o jogo e os inimigos do sol acabam saindo do Bimo, e vindo parar na vida real. E pra matar eles o Finn manda o código Konami e consegue se livrar dos monstros. Episódio 17, um dos episódios que tem a capa mais sinistra dessa temporada. Death in Bloom, traduzido como Morte em Botão, lançado em 16 de janeiro de 2012. A princesa Jujuba pede pro Finn e Jake cuidarem da planta princesa dela, mas eles metem o louco com a planta e acabam matando ela sem querer. Então Mordomo Menta, que nunca teve uma participação muito ativa no desenho, diz que para que eles possam recuperar a planta, ele vai abrir um portal pro mundo dos mortos. E depois de passar por um guardião gigante, fugir de um monte de esqueleto e o Jake pular de ponta no rio do esquecimento, eles chegam ao Castelo da Morte, onde o Finn perde uma batalha musical e quase é morto. Mas então ele cita o Mordomo Menta e a morte vira instantaneamente uma cadelinha deles. Assim eles recuperam a planta, e o Mordomo Menta diz que precisa da carne deles em troca, e manda essa solene frase: I'm going to take it from you while you sleep. É, preocupante. Episódio 18, Susan Strong, traduzido como Susana Forte, lançado em 3 de outubro de 2012. A princesa Jujuba pede para que Finn e Jake arranquem tocos de uma região, e acaba perguntando sobre a história dos antepassados humanos do Finn, e ele revela que nunca conheceu outro humano. Enfim, os dois acabam achando uma escotilha, que leva para um tipo de caverna subterrânea cheia de destroços, onde encontram um tipo de povo que tem medo até da própria sombra. E a gente descobre que são humanos na verdade. Então Finn e Jake ensinam pra Susana Forte sobre o mundo exterior, e que ela não precisa ter medo de tudo que ela encontra. E mostrando o Reino Doce pra ela, a Susana tem a brilhante ideia de chamar seus companheiros para devorar todo o Reino Doce. E tentando assustar os humanos das cavernas, eles acabam botando fogo nos acessórios de cabeça. Assim o Finn descobre que na verdade eles não são humanos, e sim um tipo de povo peixe. Mas a Susana Forte não tira a touca dela, então não dá pra saber se ela realmente é povo peixe ou não. Episódio 19, Mystery Train, traduzido como Trem Misterioso, lançado em 30 de janeiro de 2012. Jake leva Finn para um presente surpresa, que eles precisam pegar em uma viagem de trem com um condutor deveras estranho. Passa um tempo e começa a ter diversos assassinatos dentro do trem. E nesse trem se desenrola toda uma trama de investigação, onde o Finn descobre que o assassino era quem ele menos esperava, o condutor esquisito, que também matou o Jake. Assim, o Finn tenta matar ele e acaba quebrando o painel de controle do trem. E ele descobre que o tempo todo o cara esquisito era o Jake disfarçado, que elaborou todo o mistério de aniversário pro Finn. Então os dois caem de um penhasco, e lá embaixo, todo mundo tava bem pro aniversário do Finn. Episódio 20, Go With Me, traduzido como Vem Comigo, lançado em 3 de fevereiro de 2012. O Jake conta sobre a noite de filmes de casais, e diz pro Finn arranjar alguém que possa ir com ele. Ele tenta convidar a princesa Jujuba, mas ela tá muito ocupada treinando pro campeonato de assobios. E pra convencer ela do contrário, Jake e Marceline tentam ajudar o Finn a conquistar a princesa Jujuba. Só que os dois têm conselhos bem estranhos, e o Finn acaba sendo expulso do Reino Doce.
Aqui a gente descobre o verdadeiro nome da princesa Jujuba, que é o que tudo aparenta é Bonnie Bell, e que ela e a Marceline já se conheciam. Mas enfim, o Finn, depois de pensar um pouco, acaba chamando a Marceline, mas eles obviamente não gostam de filmes românticos, e só atacam um monte de lobo no meio do filme. Ok, normal. Episódio 21, Belly of the Beast, traduzido como Barriga da Besta, lançado em 15 de outubro de 2012. Finn e Jake se deparam com um gigante que solta fogos de artifício pela boca e acabam entrando na barriga dele para atender um pedido de socorro. Mas lá eles acham um monte de ursos fazendo uma festaça. Assim, Finn e Jake têm que tirar todos eles de lá antes que eles sejam digeridos. O monstro então tenta se livrar de todo mundo engolindo lava vulcânica. E cantando uma música sobre literalmente virar um pedaço de bosta, eles escapam da lava. E para voltar para a barriga do monstro, os ursos prometem não usar fogos de artifício, que é o que machucava o gigante. Assim eles voltam a festejar no estômago do monstro. E a partir desse ponto a gente vai só ignorar o ponto principal, que é ser digerido. Episódio 22, The Limit, traduzido como O Limite, lançado em 20 de fevereiro de 2012. Finn e Jake tem que ir a um grande labirinto para resgatar alguns guerreiros cachorro-quente da princesa cachorro-quente. Mas eles ficam sabendo que no final do labirinto tem uma criatura mágica que concede desejos. Então, usando o corpo super esticado do Jake, eles passam por diversos desafios e perigos. E a gente descobre que o Jake tem sim um limite para esticar. Ele fica super fino, mas eles conseguem passar. E no final, o Finn deseja o que eles tanto queriam desde o início: o elefante psíquico de guerra pré-histórico, que usa o pedido dele para salvar o Jake, e assim a agonia do Jake fino se vai. Episódio 23, Videomakers, traduzido como Cineastas, lançado em 27 de fevereiro de 2012. Finn e Jake convidam Lady Iris, Princesa Caroço, Princesa Jujuba, Bimo, Shelby e Marceline para a noite de filmes. Mas eles descobrem que o filme é pirateado e decidem fazer o seu próprio filme. Mas os dois discordam dos métodos de gravação do outro e acabam gravando um filme separados, para que os outros decidam qual é o melhor. Mas antes de tocar os filmes, o Bimo edita eles para mandar real e dizer que brigar é coisa de bocó. Assim eles fazem as pazes e o povo de alguma forma gosta do filme. Bom, eu vou falar aqui do episódio 26, já que ele se passa antes dos episódios 24 e 25. O episódio 26 é Rift Signature, traduzido como Assinatura de Calor, lançado em 5 de março de 2012. Marceline convida Finn e Jake para verem Assinatura de Calor, o filme citado no episódio 23. Então Marceline e seus amigos fantasmas decidem zoar os dois, transformando eles falsamente em vampiros. E depois de vários desafios com os fantasmas tentando matar os dois, e a Marceline tendo que salvar eles, os fantasmas convidam Finn e Jake para casa deles, dizendo que querem parabenizar eles. Mas era mentira, eles só queriam sugar os cérebros deles. Mas o filme acaba salvando eles, porque os fantasmas queriam muito ver. Então todo mundo vê Assinatura de Calor. E agora, meus amigos, é o momento que todos esperavam. Eu vou falar do episódio 24 e 25 juntos, porque eles são complementos um do outro. Eles são Mortal Folly, traduzido como Folia Mortal, e Mortal Recoil, traduzido como Recuo Mortal, lançado em 12 e 19 de março de 2012. Finn, Jake e a princesa Jujuba estão meditando, quando a princesa tem uma visão sobre um ser sombrio, e indo conferir, a princesa conta: no coração desta árvore está um mal antigo, mantido em uma prisão de âmbar. Um dos melhores vilões que existem, o Lich, que está constantemente tentando dominar a mente deles, mas ele não consegue pois eles estão protegidos por gemas mágicas. Mas de dentro da mochila do Finn sai um caracol, o mesmo caracol que aparece como easter egg em todos os episódios, e ele é dominado pelo Lich, quebrando assim a câmera que ele estava. Ele escapa, e rapidamente a princesa Jujuba dá pro Finn a manopla do herói e um casaco, mandando Finn e Jake à caça do Lich. Enquanto isso, o Rei Gelado tenta conseguir a aprovação do Finn e Jake pra casar com a princesa Jujuba. E bem na hora que o Finn acertar o Lich com um laser da manopla, o Rei Gelado se põe no meio com a princesa Jujuba capturada, dando tempo suficiente pro Lich alcançar a fonte de poder. E tentando impedir o Lich com a manopla, ele simplesmente... E no meio do conflito, a gema mágica do Finn se quebra, e o Lich tenta atrair ele a se jogar na fonte de poder. Mas o Finn resiste ao controle mental com o incrível poder do amor. E literalmente quebra o crânio do Lich usando o suéter da Jujuba. E quando tudo estava acabado, o Rei Gelado simplesmente deixa a Jujuba cair no poço de poder. Já no próximo episódio é mostrada a princesa em uma maca, que aos poucos começa a se estabilizar. Nisso, o Rei Gelado conta que viu algo estranho acontecer com a princesa, mas acaba sendo expulso do local. E depois de longos períodos da princesa parecendo que foi possuída por um demônio, Finn e Jake descobrem que a princesa se torna uma criatura horrenda, e o Rei Gelado revela que viu algo sair do cadáver do Lich e entrar na princesa. Então os três se unem pra quebrar a princesa na porrada, mas eles acabam literalmente quebrando ela em vários pedacinhos de gelo. Às vezes eu tenho pena do velho. Então, com os pedaços que eles conseguem recuperar, os médicos remontam o corpo da princesa Jujuba.
mas sem conseguir todos os pedaços para completar ela, eles são obrigados a montar uma princesa Jujuba com 13 anos de idade. E bom, tudo parece bem agora, até a câmera passar por todo mundo e focar no caracol, ainda possuído pelo Lich. E esse foi o final da segunda temporada de Hora de Aventura, o Arco do Lich, e agradeço a todos que assistiram. A partir daqui a história vai se aprofundar cada vez mais, desenvolver personagens e criar tramas novas. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!